Há muito tempo, uma criança caiu nas ruínas. Ferida pela queda, a criança chamou por ajuda. Asriel, o filho do rei, ouviu o chamado da criança. Ele trouxe a criança de volta ao castelo. Com o passar do tempo, os dois se tornaram irmãos. O rei e a rainha tratavam a criança humana como sua própria família. O subsolo estava cheio de esperança. Então, um dia, a criança adoeceu gravemente. E ela tinha apenas um pedido: ver as flores douradas de seu vilarejo. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. No outro dia, a criança morreu. Asriel, tomado pela dor, absorveu a alma da criança. Ele se transformou em um ser de poder imenso. Com a alma humana, Asriel atravessou a barreira. Ele carregou o corpo da criança sob o pôr do sol. De volta ao vilarejo dos humanos, Asriel chegou ao centro do vilarejo. Ali, ele encontrou uma cama de flores douradas. Ele carregou a criança até ela. De repente, gritos ecoaram ao seu redor. Os humanos viram Asriel segurando o corpo da criança. Eles pensaram que ele havia matado. Os humanos o atacaram com tudo o que tinham. Ele foi atingido, golpe após golpe. Asriel tinha o poder para destruir todos eles, mas Asriel não lutou. Abraçando a criança com força, Asriel sorriu e saiu andando. Ferido, Asriel cambaleou até sua casa. Ele entrou no castelo e sucumbiu. Sua poeira se espalhou pelo jardim. O reino entrou em desespero. O rei e a rainha perderam 2 filhos em uma só noite. Os humanos mais uma vez haviam tomado tudo de nós. O rei decidiu que já era tempo de acabar com nosso sofrimento. Todo humano que cair aqui deve morrer. Com almas o bastante, poderemos quebrar a barreira para sempre. Eu me pergunto, quando foi que eu comecei a amar cada momento da longa jornada de Undertale? Sabe, quando eu iniciei o refúgio, quando eu ainda estava editando o primeiro episódio, eu me pegava pensando, tá, vai ser bem chato se for só a minha voz e uma imagem estática, precisa ter algum som no fundo. E bem, eu logo pensei em Undertale. Por algum motivo, eu sempre me recordo inicialmente da trilha sonora aconchegante que Undertale tem. E bem, como combina com a proposta inicial desse podcast? Ser o lugar onde as pessoas tirem um tempo para poderem refletir consigo mesmas. Apesar que, honestamente, o refúgio para mim já é um pouco mais que isso. Não posso negar que o meu interesse inicial com esse projeto sempre foi ter um lugar onde eu realmente possa ser eu mesmo. Mas hoje eu sinto que o refúgio é um lugar onde não só eu, como todos aqueles que passaram por aqui, possam ser um pouco mais do que só uma imagem na internet, para que elas possam ser mais que só artistas, e sim humanos. Eu vou abrir o jogo. Esse provavelmente foi o melhor e pior projeto da minha vida. Eu digo isso no sentido mais literal possível, porque sinceramente eu nunca dei tanto valor e me esforcei tanto por algo assim. Meu Deus, que dor de cabeça que foi isso. Por mais que cada app tenha pouco menos de 10 minutos, nossa cara, eu tô projetando isso desde o meio de 2020. Mano, todos que participaram sabem bem o quanto foi sofrido. Eu vou desabafar mesmo, o refúgio foi feito pra isso. Enfim, o importante é, saiu e foi incrível. Mas é interessante o tempo que levou. Pessoas saíram do projeto, outras entraram. Trabalhei com pessoas maravilhosas e tive o desprazer de conhecer pessoas horríveis. Mas o importante, as memórias douradas prosperaram. Undertale é um jogo que desde 2015 é memorável na minha mente. E nas de inúmeras pessoas. É legal como em poucos minutos de jogo, o Toby Fox, o criador do jogo, conseguiu nos vincular com os personagens. A ponto de eu realmente chorar enquanto passava pelas rotas. Cada personagem me ensinou muita coisa, e cada um desses ensinamentos foi passado no decorrer do drop. Só é triste não ter em português, né? Os idiomas são inglês e japonês.
Apesar da tradução ser feita por fã, ela foi o principal molde que eu me baseei para construir a maior parte das falas. Então, mesmo que o próprio criador não seja tão a favor de alterações na obra dessa maneira, fato é que isso possibilitou não só eu, como inúmeras pessoas a conhecerem ainda mais o jogo. Então, eu queria dedicar um agradecimento especial à comunidade de Undertale. Fato é que os fãs moldam uma obra, portanto, nada mais justo de dar os devidos agradecimentos. Memórias Douradas. O primeiro projeto idealizado 100% por mim, sem se inspirar em nenhum outro artista. Acho que esse nome veio justamente por Undertale ser tão nostálgico para mim. E por ter papel central na história do refúgio. Cada história, cada personagem, cada música, tudo significa demais para mim. Mas durante a minha trajetória, fato é, eu desanimei bastante. Não digo isso só nesse projeto, mas como num podcast como um todo. O Refúgio é indiscutivelmente menos produzido que qualquer outro podcast. Nem todo mundo se importa de verdade com a minha voz ou com a maneira que eu vejo o mundo. Na verdade, isso é normal, não é? Nem todo mundo precisa se importar com a opinião alheia. E para melhorar um conteúdo que é puramente áudio e sem ter o visual, sinceramente, o que mais me faltou foi determinação. Até que... Não tenha medo, minha pequena. Não importa o que aconteça, nós sempre estaremos aqui para protegê-la. Isso mesmo, mano. Você pode vencer. É só fazer o que eu faria. Acreditar em você. Hey, humana. Se você passou por mim, você pode fazer o que você quiser. Então não se preocupa. A gente tá com você até o fim. Quê? Você não deu uma surra nesse cara ainda? Vamos lá, esse esquisitão não é nada pra você. E tecnicamente é impossível que você vença ele. Mas de algum jeito eu sei que você vai conseguir. Humano, pelo futuro dos humanos e dos monstros, tenha determinação. Tenha determinação. Essa é a frase mais icônica do jogo. E é justamente o que eu repito pra mim todas as vezes que eu sento pra escrever um roteiro. Ou quando eu vou pra dentro do carro de madrugada pra gravar sem ter muito ruído. Ou quando eu varo várias noites e noites fazendo os cortes e deixando o mais polido possível. Por mais desanimador que seja a minha dedicação para inúmeras pessoas simplesmente ignorarem, eu sei que muitos se importam o suficiente para trabalhar com pessoas como eu. Portanto, eu sou grato. Obrigado por fazerem parte da minha rota pacifista. Todos que participaram desse projeto e você que está ouvindo agora. Eu agradeço, de verdade. O refúgio nunca foi um objetivo, mas é algo que eu tenho um enorme carinho. E pra vocês, eu digo, por mais que digam pra você parar de correr atrás daquilo que almeja, ou rirem dos seus sonhos, sinceramente, deixe que eles riam. Quando você estiver lá no topo, ninguém nem vai ver quem os atingiu. Os sonhos das pessoas não têm fim. Tenha determinação.